Imagine-se na seguinte situação. Você está completamente desesperado e no fundo do poço. Você está desempregado, um parente muito importante está com uma doença grave e você não tem nenhum amigo ou familiar para te apoiar. Você não pode fazer literalmente nada para resolver esses problemas, só sentar e chorar. É quando, em uma noite escura, enquanto você volta para a casa de uma bebedeira, um homem de terno surge em sua frente e pergunta: O que você estaria disposto a trocar em troca da resolução de todos esses problemas? E então, o ambiente fica silencioso. Tudo o que você consegue ouvir é a sua voz grossa e ao mesmo tempo aveludada, e sentir a sua presença aterradora. A expressão fulano vendeu a alma pro diabo é algo bizarramente comum na história da humanidade. Mas o que de fato seria vender a alma? Apesar de macabro, a premissa é bem simples. Uma pessoa faz um pacto, oferecendo a própria alma em troca de algo que deseja desesperadamente: fama, poder, talento, dinheiro ou até o amor de alguém. E quando a morte chega, a alma da pessoa não descansa. Ela pertence ao diabo para sempre. E aí você sabe muito bem o que acontece. Depois de conceituar, é necessário fazer outra pergunta: de onde surgiu essa ideia de pacto demoníaco? Desde a antiguidade, civilizações já falavam de acordos com entidades sobrenaturais. Só que foi durante a Idade Média que tudo ficou mais sinistro. A igreja espalhou o medo do demônio, acusando feiticeiros e bruxas que venderam suas almas em rituais macabros. E assim surgiu a figura do contrato com sangue, aquele acordo diabólico que selava o destino de quem ousava desafiar o céu. Com o tempo, esse conceito se espalhou pelas artes, com vários artistas ao longo da história supostamente vendendo suas almas em troca de talento. E no cinema e na TV, essa ideia continua viva até hoje. A gente vê isso em filmes como O Advogado do Diabo, Constantine e O Pacto. E em séries como Supernatural, Sabrina e Lucifer. E até em animes como Black Butler. E todo esse contexto sombrio por trás do acordo demoníaco fez com que o pacto com o diabo virasse o símbolo máximo da ganância humana. E hoje, a gente vai conhecer algumas pessoas que supostamente fizeram esse tipo de acordo e o preço que elas pagaram. Uma coisa muito importante antes de começar o vídeo: todos esses casos são especulação. Não é à toa que eu digo a palavra supostamente em grande parte do vídeo. E é óbvio que não tem nenhuma confirmação oficial, né? Não é como se o diabo viesse aqui e me desse uma lista de quem vendeu a alma pra ele. Calma lá, né, patrão? Mas é isso aí. Se você já gostou do tema, já deixa o seu like, e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Pode fazer tudo isso agora. Se você achar o vídeo uma merda depois, pode comentar Mr. Sandman e apaga o canal. Enfim, bora lá. Eu acho que quando o assunto é pacto demoníaco, Robert Johnson deve ser a figura mais lembrada pelas pessoas. E isso não é à toa, a sua história é extremamente macabra. Robert Leroy Johnson foi um músico norte-americano nascido no Mississippi em torno de 1911. Conhecido como o Jimi Hendrix da sua época, Johnson é lembrado por seu talento singular e por ter se tornado um dos nomes mais influentes do blues. Apesar de ter ganhado reconhecimento póstumo, a sua música impactou profundamente artistas como Bob Dylan, Keith Richards, Robert Plant e Eric Clapton. Criado em uma família pobre, Robert começou sua trajetória tocando em bares locais, com letras que refletiam a dura realidade da população negra e os efeitos devastadores da Grande Depressão. Os boatos sobre uma origem sobrenatural para o seu talento começaram a circular devido ao conteúdo enigmático de suas letras, que frequentemente mencionavam temas sombrios e encontros com seres demoníacos. Johnson era um homem estranho. Segundo testemunhas, seu comportamento era perturbador. Ele era calado, com um olhar fixo e penetrante, e gravava suas canções sempre voltado para a parede. E esse comportamento, somado ao teor de suas letras, alimentou a ideia de que ele havia feito um pacto com o diabo. E foi assim que nasceu a lenda mais famosa ligada ao seu nome. A história diz que, insatisfeito com sua habilidade no violão, Johnson teria ido até um cruzamento das rodovias 61 e 49 em Clarkdale, no Mississippi. Ali, com seu violão e uma garrafa de uísque, teria feito um ritual para invocar uma entidade. Em troca de sua alma, ele teria recebido o dom de se tornar o maior bluesman da história. A teoria ganhou força graças a músicas como Crossroad Blues, Me and the Devil Blues e Hellhound on My Trail, que falam diretamente sobre encontros com o diabo e seres infernais. Em Me and the Devil Blues, por exemplo, Johnson narra uma visita de Satanás batendo à sua porta.
A história foi divulgada por Son House, outro grande nome do blues, e contada ao historiador Pete Wilding, como uma explicação para a súbita evolução técnica de Johnson. Independente da história por trás, é inegável que Robert Johnson foi um dos maiores contribuintes para o cenário do blues e do rock, influenciando artistas até os dias de hoje. Entretanto, essa aura de mistério em torno da vida de Johnson só aumentou com o tempo. Mas não é só de artistas que vivem os pactos demoníacos. Existem uma série de figuras religiosas que supostamente firmaram esse pacto de sangue, como é o caso do Papa Silvestre II. A história da Igreja Católica é marcada por figuras misteriosas, e poucas são tão cercadas por lendas quanto o Papa Silvestre II. Nascido com o nome Gerbert de Aurillac em 1946 na região de Auvergne, na França, ele se destacou desde muito jovem pelo seu talento intelectual. Ele estudou em centros importantes como o Mosteiro de Saint-Gerard de Aurillac e a Escola Catedral de Reims, tornando-se um dos maiores estudiosos de matemática, astronomia e música de sua época. Sua trajetória o levou ao trono papal em 999, quando adotou o nome Silvestre II, ocupando o cargo até sua morte em 1003. Durante seu pontificado, Silvestre II buscou reformar a Igreja, promovendo maior unidade na cristandade europeia. No entanto, sua reputação como homem de saber e ciência o tornaria alvo de rumores intensos após sua morte. Ele introduziu o abaco e os numerais arábicos no ocidente, e construiu engenhos mecânicos como órgãos hidráulicos e autômatos. Mas em uma era marcada pela superstição, esses feitos foram vistos com certa desconfiança. Muitos acreditavam que tal conhecimento só poderia vir de um pacto com o diabo. A lenda mais conhecida afirma que Silvestre II teria encontrado um grimório em Córdoba, na Espanha, e que usou o livro de magia para obter sabedoria proibida e conquistar o papado. Supostamente, ele teria vendido sua alma ao diabo em troca de conhecimento ilimitado. Eu acho que esse tópico pode até ser considerado um roubo na lista, porque nessa época em que os fatos ocorreram, tudo que saía da linha da igreja era considerado demoníaco. E esse fato se provou com o passar dos séculos, pois a visão sobre Silvestre II mudou. Historiadores modernos o reconhecem como um precursor do Renascimento, um homem que buscava o conhecimento em tempos dominados pelo medo e pela alienação. E essa ideia de pegar alguém à frente do seu tempo e atrelar um pacto demoníaco a ele vai ser bem recorrente nesse vídeo. Mas mudando de assunto, uma figura sem ligações com o catolicismo, mas sim com a música novamente, é o violinista Niccolo Paganini. Niccolo Paganini foi um dos maiores violinistas de todos os tempos, mas sua habilidade excepcional acabou gerando boatos. Sim, exatamente, esses boatos mesmos que vocês estão pensando agora. E desde muito jovem, ele já demonstrava um talento incomum. Começou com o bandolim aos 5 anos e logo migrou para o violino, fazendo sua primeira apresentação pública aos 11 anos de idade. Aos 15, já fazia turnês solos, mas também começou a se envolver com álcool e jogos. A sua técnica era tão absurda que muitos achavam que ele tinha feito um pacto com o diabo. Diziam até que sua mãe teria vendido sua alma para garantir o sucesso do filho. A partir daí, lendas bizarras começaram a surgir, como a de que ele teria desvivido uma mulher e usado seus intestinos como cordas de violino, e que por conta disso, gritos femininos podiam ser ouvidos em suas apresentações. Fisicamente, Paganini também chamava atenção. Era muito magro, com dedos anormalmente longos, aparência pálida e sempre vestia preto. Mas provavelmente ele sofria de síndromes como de Marfan e de Ehlers-Danlos, que explicaria tanto seu físico peculiar quanto a flexibilidade e velocidade com o violino. Em questão musical, ele dominava técnicas avançadas e inovadoras, como o pizzicato com a mão esquerda e o uso de harmônicos, e tocava de memória, o que deixava tudo no palco mais teatral. Diziam que ele conseguia tocar 12 notas por segundo, e que até o próprio diabo apareceu certa vez para ajudá-lo em um concerto em Viena. Além disso, algumas pessoas juravam ter visto um doppelganger seu com chifres e cascos. Paganini morreu em 1840 de câncer na laringe, sem receber os últimos ritos, o que reforçou os rumores sobre sua ligação com forças malignas. Uma vez que quem tem alguma ligação com o diabo ou forças demoníacas não pode receber os processos fúnebres da igreja. A igreja se negou
chegou a enterrá-lo em solo sagrado, e seu corpo passou 4 anos vagando por diversos locais, de porões a fábricas abandonadas. Só em 1844, após a autorização do Papa, ele foi finalmente sepultado em Parma. A sua fama perdura até hoje, mas a história do seu pacto foi se apagando com o tempo, e quase ninguém liga a ele a esse acordo diabólico. E tem uma playlist dele no Spotify que é muito boa. Eu tô escutando nesse exato momento enquanto escrevo o roteiro para criar uma ambientação adequada. O próximo nome teve uma ocupação um tanto diferente dos anteriores. Estamos falando do alquimista Johann Georg Faust, que além do trabalho incomum, também é uma mistura de elementos reais e ficcionais. Johann Georg Faust, nascido por volta de 1480 em Kneitlingen, na Alemanha, foi um personagem histórico misterioso e cheio de lendas. Ele atuou como alquimista, astrólogo e médico durante o Renascimento, vivendo de forma itinerante, ou seja, viajando por vários locais, e cercado por boatos que misturavam ciência, magia e pactos demoníacos. Apesar de ter passado por universidades como Heidelberg e Wittenberg e até trabalhado para nobres e membros da igreja como astrólogo, Faust também foi perseguido por autoridades de diversas cidades, acusado de charlatanismo por teólogos e humanistas da época. E existe uma possibilidade remota dele ter sido um dos criadores da impressão, juntamente com Gutenberg e Schoeffer, imprimindo inclusive o primeiro saltério. Mas quase tudo que se sabe sobre ele vem de relatos pouco confiáveis ou completamente fantasiosos. Entretanto, a morte de Faust em torno de 1540 foi cercada de mistérios. Segundo relatos como o de Philip Melanchthon, ele teria morrido de forma violenta, com o corpo supostamente desconectado por forças demoníacas. E até Martin Lutero o considerava um instrumento do demônio, o que fortaleceu ainda mais as lendas. Essas histórias foram compiladas pela primeira vez em 1587 na obra A História do Dr. Johann Faust, publicada por Johann Spies. O livro reunia episódios como um pacto com Mefistófeles e a concessão de desejos por 24 anos. E essa narrativa posteriormente inspirou a peça A Trágica História do Dr. Fausto de Christopher Marlowe e mais tarde a obra Fausto de Goethe. Se ficou confuso para alguém, eu vou explicar. Johann Georg Faust é uma figura que realmente existiu no passado, porém a sua história foi sendo alterada com o tempo, de tal forma que ficou impossível saber o que era real e o que não era. E por conta disso foi criado o personagem Dr. Fausto, misturando elementos da lenda original e novas criações posteriores. Voltando novamente para os religiosos que cederam ao lado demoníaco, temos Teófilo de Adana, o caso mais conhecido de corrupção dentro da igreja. São Teófilo de Adana, conhecido também como Teófilo da Cilícia, foi um clérigo do século VI cuja história acabou se tornando uma das primeiras e mais influentes narrativas sobre pactos demoníacos. Embora sua existência como arquidiácono em Adana, no Império Bizantino, seja considerada histórica, o que realmente o tornou famoso foi a lenda que se formou ao seu redor. Após recusar humildemente o cargo de bispo, Teófilo foi injustamente destituído de sua posição por rumores maliciosos. Arrependido por negar o cargo, ele buscou a ajuda de um necromante e fez um pacto com Satanás, assinando com o próprio sangue e renunciando a Cristo e à Virgem Maria. Em troca disso, o diabo lhe garantiu o posto que ele havia recusado anteriormente. Mas como servo da igreja, o remorso não demorou a surgir. Temendo pela sua alma, Teófilo passou a jejuar e orar fervorosamente à Virgem Maria. Depois de 40 dias, ela apareceu a ele, repreendendo-o, mas prometendo interceder. E após mais 30 dias de penitência, ela finalmente o perdoou. Satanás, porém, não desistiu tão fácil. 3 dias depois, Teófilo acordou com um contrato infernal em seu peito. Ele então o entregou ao bispo legítimo, confessou seus pecados e o documento foi queimado. Teófilo morreu logo depois, tomado pela alegria de ter sido libertado. No contexto da época, essa história reforçou a crença no poder de intercessão mariana e também inspirou diversas obras medievais, incluindo a peça Le Miracle de Théophile, escrita no século XIII. A lenda também influenciou profundamente a arte religiosa da Idade Média, sendo retratada em esculturas, vitrais e manuscritos iluminados, principalmente durante o século XIII. As cenas mais comuns mostravam o pacto com o diabo, o arrependimento de Teófilo, a Virgem Maria recuperando o contrato e o retorno do documento ao clérigo.
Eu vou deixar essas obras passando no fundo do vídeo, então se quiserem apreciar, basta pausar o vídeo. Um fato interessante é que essa foi a única história mariana não bíblica que foi amplamente representada em igrejas e catedrais francesas. Agora vamos sair um pouco das igrejas e ir para os campos de batalha e falar da figura polêmica de Gilles de Rais. Gilles de Rais foi um nobre francês do século XV, que participou da Guerra dos 100 Anos ao lado de Joana d'Arc e chegou a ser nomeado Marechal da França. No entanto, a sua fama não veio por seus feitos militares, mas por ter se tornado um dos primeiros assassinos em série documentados da história. Após se afastar da vida militar, começou a gastar sua fortuna com extravagâncias, ocultismo e, segundo relatos e confissões, com sequestro, abuso e assassinato de mais de 140 crianças. Os seus crimes chocaram a França medieval e levaram a uma intensa investigação e julgamento. Julgamento esse que foi realizado tanto por autoridades eclesiásticas quanto seculares. Gilles teria se envolvido com alquimistas e ocultistas na tentativa de invocar demônios e obter riquezas. O demônio que eles tentaram invocar se chamava Barrow, e os rituais teriam ocorrido no castelo de Tifalques em porões escuros iluminados por velas. Durante os rituais, Gilles teria oferecido ao demônio parte do corpo de crianças entregues dentro de frascos de vidro, tudo isso em troca de sucesso financeiro e poder. Mesmo com esses atos horrendos, o demônio nunca teria se manifestado, o que deixou Gilles frustrado e ainda mais desesperado. Essa fase de sua vida misturava brutalidade com fanatismo esotérico, o que alimentou ainda mais sua fama, recebendo o apelido de Barba Azul Demoníaco. O cerco se fechou quando ele começou a agir de maneira mais agressiva, atacando clérigos e confiscando propriedades. Isso despertou a atenção do Duque da Bretanha e da Igreja, que iniciaram investigações baseadas em boatos locais sobre o desaparecimento de crianças nas redondezas e de suas propriedades. Em 1440, após um processo com base em dezenas de testemunhos e uma confissão detalhada, Gilles de Rais foi condenado por heresia, sodomia e assassinato. Ele foi esganado e depois tostado ao lado de 2 dos seus cúmplices. Eu peço perdão pelas palavras toscas, mas se eu falar o que aconteceu de verdade, o YouTube vai me dar uma enrabada histórica. Continuando nesse tema de campos de batalha, vamos avançar um pouco no tempo e falar do brigadeiro general Jonathan Moulton. Jonathan Moulton, o Fausto Yankee, é uma figura da história americana marcada por um suposto pacto demoníaco que teria lhe garantido uma fortuna sobrenatural. Segundo o conto mais famoso, Moulton prometeu vender sua alma ao diabo em troca de riqueza infinita, exigindo que suas botas fossem enchidas de ouro no primeiro dia de cada mês. No entanto, em um ato de esperteza, ele cortou as solas das botas e as posicionou sobre um buraco no chão, fazendo com que o ouro caísse diretamente para o porão e nunca enchesse os calçados. Ao perceber que foi enganado, o diabo teria incendiado sua casa em vingança e feito com que todo o ouro sumisse, selando a ruína do pacto. Mas a lenda, ela não termina aí. Ele quis pagar de espertão, agora ele vai tomar uma enrabada milenar do capeta. Como o pacto tem consequências além da morte, dizem que no funeral de Moulton, quando abriram o caixão, o seu corpo havia desaparecido. Em seu lugar havia uma caixa cheia de moedas com a marca do diabo. E isso só reforçou a crença de que ele vendeu sua alma e pagou o preço por ter tentado trapacear as forças do inferno. E vamos falar de outra figura religiosa. É bem irônico uma grande parte das pessoas citadas nesse vídeo serem justamente da igreja. Enfim, falaremos do Padre Urbano Grandier. Urbain Grandier foi um dos casos mais marcantes e trágicos envolvendo acusações de pacto demoníaco na França do século XVII. Padre carismático e erudito, era conhecido tanto por sua eloquência quanto por sua rebeldia diante das normas eclesiásticas, incluindo seus votos de celibato. Ele acabou se tornando alvo de inveja e ódio dentro e fora da igreja, principalmente após atrair a ira do cardeal Richelieu, a figura mais poderosa da França na época.
O estopim veio quando um grupo de freiras ursalinas começaram a ter crises de possessão e apontaram Grandier como responsável, alegando que ele invocava o demônio Asmodeus para seduzi-las à força. O julgamento de Grandier foi um espetáculo recheado de falsificações e histeria coletiva. Um dos documentos apresentados como prova era um pacto assinado com sangue, supostamente redigido por Grandier e assinado por diversos demônios, incluindo Satanás, Lúcifer, Beelzebub e Leviatã. O texto prometia ao padre o amor de mulheres, o respeito de reis e muito poder, tudo isso em troca de sua alma, e o contrato tinha cláusulas bizarras, como andar sobre objetos sagrados e oferecer sangue anualmente. E apesar das dúvidas e tentativas de defesa, ele foi condenado por bruxaria e tostado vivo em 1634. A sua execução foi vista por muitos como uma queima de arquivo, já que o verdadeiro motivo teria sido sua oposição política e moral aos poderosos da época. Voltemos aos escritores com Cornélios Agripa. Helwich Cornélios Agripa é muito ligado a pactos demoníacos, mas a verdade é muito mais ambígua e cheia de nuances do que a história conta. Agripa foi um dos maiores nomes do ocultismo renascentista, e sua obra de oculta filosofia sintetizava saberes da cabala, hermetismo e neoplatonismo, para formar uma magia cristã baseada na harmonia entre o mundo natural, os corpos celestes e o plano divino. Apesar disso, muitos dos seus contemporâneos, especialmente inquisidores e teólogos mais conservadores, viam sua ligação com a magia como evidência de um suposto pacto com forças infernais. Sua defesa da magia natural e simbólica, sua admiração pela sabedoria judaica e seu hábito de questionar autoridades religiosas o colocaram na mira da igreja, levando ao surgimento de boatos sobre envolvimento com demônios. O boato mais recorrente era que Agripa mantinha um espírito familiar, um demônio disfarçado de um cachorro preto que o acompanhava por onde fosse. Diziam que esse animal era um instrumento de sua comunicação com o mundo espiritual e que o ajudava a realizar feitos impossíveis. Essas histórias se intensificaram após sua morte, sendo alimentadas por seu próprio aluno, Johann Weyer, que tentou ao mesmo tempo defender Agripa das acusações de bruxaria e preservar o mistério em torno de sua figura. Outro ponto curioso é que no terceiro livro da Filosofia Oculta, Agripa faz uma espécie de retratação, dizendo que escreveu seus livros na juventude, iludido pelas vaidades da magia, e que agora, mais sábio, se arrependia dessas práticas e alertava contra os enganos demoníacos. Mas estudiosos modernos interpretam essa retratação como uma manobra política para escapar da perseguição religiosa. Ou seja, o suposto pacto demoníaco de Agripa provavelmente nunca existiu, mas foi alimentado por sua reputação como mago, seu vasto conhecimento esotérico e seu comportamento desafiador diante da autoridade da igreja. Agora vamos nos encaminhar para a finalização do vídeo com a figura mais contemporânea, Aleister Crowley. Aleister Crowley, nascido Edward Alexander Crowley, foi um dos ocultistas mais controversos e influentes do século XX. Durante sua vida, foi membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, fundou a AA e se tornou uma das figuras centrais da Otto, além de ser autor de obras importantes como o Livro da Lei e Magic Tears. Além do misticismo, se destacou como alpinista, poeta, enxadrista e até dramaturgo. Criado em uma família cristã rígida, Crowley perdeu seu pai aos 11 anos, e isso marcou uma virada em sua vida. Ele rejeitou os valores religiosos impostos na infância e mergulhou no ocultismo durante seus anos na Universidade de Cambridge, onde também adotou o nome de Aleister. Nos Alpes, praticava alpinismo, nas madrugadas escrevia poesia e explorava os limites da espiritualidade e do prazer. Ele se descrevia como alguém que vivia para desafiar a moral da sociedade vitoriana, e a imprensa o chamou de o homem mais ímpio do mundo. A vida de Crowley foi marcada por viagens, rituais, polêmicas e uma busca incessante pelo conhecimento esotérico. Ele se mudou para a Escócia, onde comprou a misteriosa mansão Moleskine às margens do Lago Ness, e realizou experimentos mágicos que até hoje alimentam lendas. E tem uma teoria muito louca que fala que ele literalmente invocou o monstro do Lago Ness de outra realidade pra cá, se liga. Em 1899, Aleister Crowley adquiriu a já citada mansão Moleskine, localizada às margens do Lago Ness, com o objetivo de realizar o ritual Abremelin, uma prática de mágica complexa descrita em um grimório do século XV.
Esse ritual visava invocar o anjo guardião sagrado e exigia um período prolongado de preparação e isolamento. No entanto, Crowley teria interrompido o ritual antes de sua conclusão, o que, segundo algumas interpretações, poderia ter deixado portais abertos para entidades espirituais. A associação entre Crowley e o monstro do Lago Ness surgiu posteriormente, especialmente após o aumento das supostas aparições da criatura na década de 1930. Alguns teóricos sugerem que a interrupção do ritual Abramelin por Crowley teria libertado forças que se manifestaram como monstros. E essa teoria é muito interessante, porque você pode usar ela como embasamento para uma série de avistamento de criaturas incompreensíveis, como os infames criptídeos. Mas enfim, vamos voltar ao tópico principal. Apesar de Crowley nunca ter afirmado explicitamente ter vendido sua alma ao diabo, a sua vida e práticas ocultistas giravam em torno disso. Ele não via demônios da forma cristã tradicional, mas como forças espirituais ou inteligências do além com as quais podia negociar ou controlar por meio de magia cerimonial. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu em 1904, quando Crowley, em uma viagem ao Egito, teria recebido um contato de uma entidade chamada Aiwass. Essa entidade ditou para ele o livro da lei, que deu origem à religião Telema, cujo tema era "Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei". Muitos acreditam que Aiwass seria um demônio, talvez até Lúcifer sob outro nome, e que essa comunicação foi o equivalente a um pacto espiritual. A partir daí, Crowley se aprofundou em rituais cada vez mais perigosos, como invocações da Goetia, sexo ritualístico, sacrifícios simbólicos e experimentos com ilícitos, sempre buscando poder e iluminação através de entidades que ele chamava de deuses antigos. Além disso, ele se auto-intitulava a Besta 666, zombava do cristianismo e afirmava conversar regularmente com seres sobrenaturais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu sei que bastante gente vai comentar sobre isso, então já vou deixar claro aqui na conclusão do vídeo. Existem muitas teorias modernas de pessoas que venderam a alma. Podemos citar o clássico Disco da Xuxa ao Contrário e figuras musicais como Madonna, Lady Gaga, Marilyn Manson, entre outros músicos. Mas o foco desse vídeo é falar de figuras antigas e obscuras e não de ídolos pop atuais. Apesar do simbolismo em shows e de alguns artistas até se auto-intitularem como filhos de Satã, a maioria disso é marketing, pois eles literalmente querem que todos saibam disso. Essas figuras do vídeo, apesar de serem conhecidas, uma grande parte de suas vidas é completamente obscura e debaixo dos panos, e isso que é interessante. E vamos concordar numa coisa, alguém que faria um pacto com o próprio diabo não ia sair deixando sinais para todos perceberem. Os verdadeiros filhos de Satanás estão por aí no mundo em locais que você nem imagina. Até mesmo as personas citadas no vídeo têm uma história polêmica. Alguns foram falsamente acusados, enquanto outros nunca declararam oficialmente que firmaram tal pacto. Tudo nesse tema é extremamente nebuloso. Mas como eu disse, creio que os verdadeiros satanistas que fizeram um acordo de sangue nunca saberemos quem são. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, o seu comentário e sua inscrição aqui no canal. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no Live Pix do canal no comentário fixado. E não se esqueça de hypar o vídeo. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.